Olá, queridos alunos, mais uma vez estou aqui na segunda parte da videoaula sobre movimentos literários que vieram simultâneos, né, no chamado pós-romantismo. Né? Então, na aula passada, nós vimos aquela tríade, né, de 3 movimentos literários, o parnasianismo e simbolismo, que se referem à poesia, e agora a gente vai numa escola mais extensa, né, que é da prosa, que é o realismo. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, então o realismo, tá? Como o próprio nome já fala, então ele dá aquela ênfase, né, àquilo que a realidade, né, a realidade como ela é. Então aí segue as habilidades da aula de hoje, depois vocês anotam, tá? É o que faremos hoje, então eu vou explicar o que vai ser feito referente ao realismo, que está aí no São Paulo Faz Escola, no Caderno do Aluno, volume 3. Nós vamos ler um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é um grande representante aí do realismo brasileiro, tá? E o capítulo se chama Do Trapézio e Outras Coisas. Bom, então vamos entender primeiro, antes de a gente analisar, né, esse livro, esse capítulo aí, vamos analisar o que foi o realismo e o naturalismo. Bom, realismo e naturalismo, eles vão se divergir em alguma coisa. Foi um movimento assim, de prosa, no qual eles tiveram muitas características semelhantes, né? Tanto o realismo quanto o naturalismo. Só que a gente só vai se apegar mais ao realismo, tá bom? Mas assim, contexto histórico, características, é bem semelhante ao realismo, tá? Mas o naturalismo vai ser tema para outras aulas. Bom, então só lembrando aí, ó, gente, um paralelo entre o romantismo e o realismo. Então, o romantismo surgiu, né, como nós já vimos em outras aulas, na primeira metade do século XIX. Tinha como mote aí, ó, revolução. Então, foi a época de muitas revoluções, né? Então, mudança da sociedade, né? Queda da monarquia. Então, vem aquela coisa de esperança, né? De um governo novo, de uma vida nova, ascensão da burguesia. E muito assim, o sonho, né? Então, o romântico é aquele que ele quer progresso, ele quer, né? Ele vive muito assim de utopias, fantasias na sua vida, tanto assim na sua vida na sociedade como amorosa, né? E aí na segunda metade do século XIX surge na sociedade uma espécie o quê? De decepção, né? Então assim, mudou o governo, porém pouca coisa mudou. Então foi mais ou menos assim uma transferência de poder, tá? Então continuou assim, sempre uma elite tendo o poder, né? Privilégios. Aí tem a decepção, desilusão, realidade. Então, o escritor realista, ele é muito pé no chão. Então, ele faz muitas críticas, ele é muito irônico a essa realidade, né? Que os românticos, né, tanto pregavam. Então, eles são aversos né? Tem muita aversão a sentimento, a sonho, a fantasia. Então, o realista, ele quer viver a realidade como ela é, né, nua e crua, porque ele é uma pessoa com muita decepção. Então seria mais ou menos assim, gente, né? Quem que nunca, né, se apaixonou tanto por alguma coisa, alguma pessoa, né, ou por alguma ideia, um governo, né, que a pessoa, né, tava, né, assim, apaixonada, né, tinha muitas expectativas em relação àquilo, e aí não dá nada certo, né? Sei lá, o governo não é aquilo que você achou que era, a pessoa amada também, você acabou o seu relacionamento, o seu namoro, e aí vem aquela decepção, e aí você fica meio desiludido, não fica? Então fica meio assim desiludido, meio decepcionado, fica meio assim, né, com aversão assim, a sonhos, a se envolver novamente com uma pessoa, né? Claro que é uma fase, né? Então você fica decepcionado, você não quer mais saber de nada que é muito meloso, que é fantasioso. Então foi isso que aconteceu com os realistas, né? Então vamos tentar associar aí com um relacionamento que não deu certo. Então criou-se muita esperança, né? Que no romantismo,
muitos sonhos, expectativas, e aí não correspondeu, né? Então aí a proposta realista é essa, é então mostrar a vida sem essas máscaras, né? Então, além, né, desse contexto histórico da época, como eu citei para vocês, né, que foi uma decepção para a sociedade, surgiram algumas correntes filosóficas, né, científicas da época, filosóficas e científicas da época. Então, assim, eles retomam a racionalidade, porque vamos lembrar que lá no romantismo eles tinham a ideia, né, do teocentrismo, da igreja. Então, agora não. Eles querem usar a razão ao invés da emoção, da fé, da religiosidade. Então, eles vão começar a seguir algumas correntes, né, que a gente fala que é o cientificismo, porque foi essa época aí da segunda metade, começou a surgir muitas descobertas na área da ciência, tá? Então aí, ó, surgiu o positivismo, que prega a valorização da ciência, então vai negar totalmente outros conhecimentos, como a religião, então só vai aceitar aquilo que é comprovado cientificamente, tá? O determinismo, tá? O que é o determinismo? Então é pregado que todo indivíduo ele se comporta, ele só é o que ele é por causa de 3 fatores, né? Fator genético, social e geográfico. Porque no romantismo tinha assim a ideia do bem e do mal, daquele maniqueísmo. Então, se você, ou a pessoa nasce boa, ou ela nasce má, né? E isso é uma coisa intrínseca dela, tá? Então, vocês lembram do herói? O herói era aquele só virtudes, né? E o vilão era aquele cara muito mal, né? Então, o determinismo fala que o que vai determinar o que você é a sua genética, né? Então, um fator genético conta, né? Então, você vai ser, às vezes, parecido, né, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, né? Se eles têm tendências certas, atitudes, você também vai ter. Porém, não é só isso que vai falar o que você vai determinar o que você é, né? Não é só o fator genético, mas ele também pesa o genético, o social, tá? Então, o que seria que seria o fator social? As pessoas na qual você tem contato, tá? Então, se são pessoas que fazem mal para as outras pessoas, isso pode determinar quem você é. Você pode ser influenciado por esse tipo de pessoas, né? Se você só anda com pessoas assim. E o geográfico, né? O ambiente que você vive. Então, seria assim, se a pessoa nasce, né, num lugar de periferia, ela tem uma outra visão da vida. Então, assim, talvez para ela, né, o que uma pessoa que é da elite valoriza, talvez uma pessoa mais, né, mais pobre, ela tem outra visão da vida, né? Ela valoriza outras coisas. Então, esse é o determinismo. O evolucionismo é aquele lá de Darwin, né? Vocês já devem ter estudado na parte de biologia, né, ciências e biologia, que o ser humano é fruto da evolução. Então aqui vai negar aquela teoria criacionista de Adão e Eva, né? Então vai falar que o ser humano é adaptação de milhões de anos, né? Vai falar que o homem evoluiu, né? Que ele era como o macaco, aí ele foi se adaptando, né? E foi se desenvolvendo a milhares de anos. Então isso é uma das teorias que eles acreditam. Então, vai negar totalmente, né, a teoria criacionista da igreja. E vem também o pensamento do socialismo, que é aquela justiça social, né, posição de regras para redistribuição de renda. Então, ele se opõe à liberdade econômica. Então, vocês lembram que no romantismo, o romântico ele valoriza muito a liberdade, né? Então, aí também se encaixa a liberdade econômica. Então, assim, eu trabalhei, né? Aquilo que eu trabalhei, que eu consegui, né, juntar para mim, isso é meu, tá? Então, eu vou usar esse dinheiro da maneira que eu quiser, porque eu trabalhei para isso. Aí, se eu quiser ajudar uma pessoa, eu posso ajudar, né? Então, isso, os românticos, eles têm, né, essa visão de liberdade, tá?
E o socialista não. Ele acha que tem que ter regras, tá? Para todo mundo seguir, para redistribuir a renda. Então você trabalhou, porém, o que você está ganhando você tem que dividir com aquele que não tem nada, tá? Então essa é a ideia socialista. Bem a grosso modo, tá, gente? Socialismo não é só isso, tá? Mas só para vocês entenderem. Não tem essa liberdade econômica no socialismo, bom? Então pesquisei mais sobre o assunto. Então aí, pessoal, não é uma visão certa ou errada. Então cada um, às vezes você se se identifica mais com a visão dos românticos em certa parte, né? Então não é tudo, às vezes, que você aceita da visão dos românticos, não é tudo que você aceita da visão do realismo, tá? Então aí só pra gente ver como cada um pensa. Bom, agora vamos falar na literatura, as características, né, da escrita. Então até agora eu falei, né, do contexto social da época, né, histórico, o que se pensava, o que se valorizava nessa segunda metade do século XIX devido à decepção, né, que foi tida pela essa forma de mudança de governo, que as pessoas acharam que ia ser, né, as mil maravilhas, não foi, tá? Então aí foram se criando essas teorias, né? E aí o modo de escrita das pessoas vai mudar. As características são crítica ao combate ao romantismo, então vai negar totalmente o que o romantismo pregava, objetividade racional, descritivismo e detalhista. Então, assim, quando você pegar um livro realista para ler, você vai ver que tem muitas descrições, né? Então, Machado de Assis, para quem já leu um livro dele, às vezes ele vai ficar umas 2 páginas para falar de uma porta, para descrever essa porta. Tá? Só um exemplo banal aí. Por quê? Porque ele quer ser bem fiel, ele não quer que o leitor imagine, fantasie na cabeça dele como que era essa porta, ou como que era aquela personagem. Então, quando ele vai descrever uma personagem, ele gosta de ir nos mínimos detalhes, para que você não fuja do que é aquilo que é a real. Tá? Para o leitor não poder ficar criando outras imagens, por isso que eles são bem descritistas, tá? Crítica ao comportamento burguês, né? Porque a nova classe social é a burguesia. Então, como eu falei para vocês, a burguesia tem a liberdade econômica, então eles são contra, né, essa liberdade econômica, eles acreditam na redistribuição de renda, tá? Para ter uma justiça social. Que eles têm aquela visão científica da realidade humana e social. Então, essa visão científica foi isso que eu mostrei para vocês, né? Então, tudo tem que ser provado, né? Então, observação, análise e experiência. Então, tudo que você for falar tem que ser comprovado cientificamente. Aqui, pessoal, foi de uma aula, então, esse quadro aqui, essas 2 imagens, tá? De uma videoaula do Centro de Mídias que mostra assim, ó, a imagem 1, as catadoras, é para mostrar. Então, qual que seria a mais realista, né? Essa ou essa? Então, claro, os alunos responderam que foi essa daqui, tá? Porque assim, jamais os românticos fariam um quadro de pessoas humildes, né? Que nessas catadoras de feno, não iria fazer um quadro desse, né? Não ia pôr elas no plano central. Então, elas trabalhando, estão mostrando a realidade como ela é. Então, elas não estão nem olhando, né? Elas estão de costas, fazendo esse trabalho pesado, né? Que dá a impressão que é um trabalho pesado, né? Pelo modo como elas estão. E aqui, ó, é uma imagem mais voltada, né? Para o romantismo. Então, aí ele tá num monte, né? Então, assim, a gente sabe que quem escala montes, né? Tem que estar com todo o equipamento, tem que estar tudo preparado. E olha só a vestimenta dele, né? Então, ele está numa postura nobre, né? Com roupas elegantes. Então, assim, uma coisa bem fantasiosa. Então, bem voltada para o romantismo. Então, essas imagens, pessoal, é só para vocês terem uma noção, né? De como que é a visão do realista e do romântico. Bom, então o realismo, né? É o que vai ser temática para eles que não era antes. Então vai falar, né, de favelas, vai falar que nem aqui na lavoura do café, vai tratar de pessoas que não eram, né, ninguém retratava, né, esse público antes, né?
Então vai fazer críticas, né, a essa sociedade burguesa, né, vai ter como personagens principais a elite, porém de uma maneira irônica, né, vai criticar, né, vai usar ironias e vai criticar essa sociedade elitizada, tá bom? Vai mostrar, vai fazer algumas denúncias sociais. E aqui tem um resuminho que tem no caderno do aluno, na página 103, ó, que fala que o realismo surgiu com a publicação, né, do livro da obra Madame Bovary, né, o livro de Gustave Flaubert, da França. Para quem nunca leu, né, essa história da Madame Bovary, ele foi inspiração para o Primo Basílio também, que é uma obra realista, só que é portuguesa, tá? Então, para quem não conhece, o Primo Basílio é uma crítica bem ferrenha ao romantismo e a história é igualzinha, bem semelhante a Madame Bovary. No caso, aí no Primo Basílio, a personagem principal, Luísa, ela é casada e ela lê muitos romances românticos. Então a gente tem que lembrar, pessoal, existem romances românticos e romances realistas. Romance é o gênero, aquele gênero narrativo, né, de histórias com começo, meio e fim. Porém, né, alguns podem ser românticos e alguns policial, no caso aqui realista. Né? Então a Luísa, ela lia muitos romances românticos e ela queria aquela vida, né, que ela lia nos livros. E nós sabemos que, né, a realidade é outra, né? Então a vida no casamento é outra, não é fantasia, não é sonho, né? Você vive ali, né, o dia inteiro com a pessoa, com os defeitos, né? Todo mundo tem defeitos, né? E não é mais aquele mar de rosas. E ela queria viver aquelas aventuras com o marido dela, né? Mas aí ela não consegue viver, né? A realidade não permite, né? Tantas aventuras assim. E ela tem um caso com o primo dela, o Basílio, tá? Que aí ele é aquele típico, uma crítica bem ferrenha, né? Aquele herói romântico. Então ele fala o que ela quer ouvir, eles têm um caso amoroso. Aí quando ela tá bem envolvida com ele, ele vai embora. E tem a figura da empregada que descobre, né, essa traição e ela tem posse ela consegue pegar as cartas, né, que o primo Basílio mandava para a patroa, e aí ela começa a fazer chantagem, começa a fazer começa a perturbar muito a Luísa, né? E aí eu não vou falar o resto do livro, vocês vão ter que ler, tá? Mas nunca tem um final feliz, tá bom? Que não é como o romantismo. No romantismo, as histórias terminavam no casamento. Realismo, não. Vai começar a partir do casamento. Tá bom? Então, a pessoa casou e aí o que aconteceu depois? Então, o realismo é assim. No romantismo, não. Ai, que lindo, que nem os contos de fadas, né? A pessoa acabou de ver a outra, vamos nos casar amanhã. Né? Então aí casou, acabou a história. No realismo não, ele vai falar depois do casamento que aconteceu, tá? Então aí vai mostrar, né, que opõe-se, voltando aqui, aos ideais românticos, vai fazer o contexto histórico, né, ascensão da burguesia, afasta-se da idealização romântica, aproxima-se do que é real, apresenta a realidade criticando a sociedade burguesa que vive de aparências, personagens retratados de maneira bem objetiva, tá? Então ele vai desmascarar essa sociedade burguesa, tá? Como eu falei para vocês, geralmente, né, os personagens principais são senhores proprietários, né, burgueses, e aí ele vai desmascarando, vai por meio de ironias, né, denunciando essa sociedade hipócrita. Então aí tá o Machado de Assis, o grande escritor, né, do realismo brasileiro, presidente da Academia Brasileira de Letras, então a importância dele para a nossa literatura é muito grande, tá, gente? Aqui, ó, algumas obras, né, as mais famosas. O meu livro preferido está aí entre esses tantos aí, que seria o Dom Casmurro, tá? Memórias Póstumas também, né, eu gosto bastante, mas nada como o Dom Casmurro. Quem sabe numa próxima aula a gente fale mais sobre Dom Casmurro. Mas, assim, nós vamos analisar a obra Memórias Póstumas,
tá? Que é o que tem aí no caderno do aluno. E aí, só para vocês verem aí, né, o livro, o que é Memórias Póstumas, né? O que é uma coisa póstuma? Posterior à morte. Então, o Brás Cubas, ele morre e aí ele volta para contar a história dele. Que, na verdade, gente, foi uma vida bem... A vida dele, né, foi algo bem banal, assim. Ele morreu de uma maneira banal. Ele era uma pessoa que não trabalhava, que vivia do dinheiro da família, que era abastada. Não casou, não teve filhos. Então, assim, vai mostrar bem essa vida, né, assim, vazia. As hipocrisias, né, das pessoas da sociedade, da elite. E aí vai mostrar que a dedicação, né, é uma coisa bem realista. Ele dedica o livro ao verme, né? Então, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, quer dizer o quê? Ele não teve muitos amigos, ele não teve nenhum assim relacionamento que deu para ir, né, mais à frente, para ele dedicar o livro, então ele dedicou ao verme. Tá? Então, algo bem, bem realista. O capítulo que nós vamos ler se chama Trapézio e Outras Coisas, né? Então, antes, né, de nós começarmos a leitura, vamos ver assim, que o trapézio, a prática do trapézio, ela envolve algum perigo do circo? Então, assim, para quem já foi em circo, ou para quem conhece, né, essa prática do trapézio, quais são os perigos, né? Então seria assim, para quem não sabe, né, embaixo ele pode cair? Pode. Porém, embaixo vai ter uma rede. Então mesmo que ele caia, né, ele não vai se machucar. Então é um risco calculado, né? Então não é nada tão assim. Então vamos tentar. Eu não vou ler o capítulo inteiro porque ele é muito extenso. Vocês vão ler depois na casa de vocês, tá? Então chama do trapézio e outras coisas. Então eu só vou ler esse comecinho, ó. Uma coisa importante. Eu falei que o Brás Cubas ele não teve, né, ele não casou, mas ele teve alguns relacionamentos amorosos. Então, assim, uma das maiores paixões da vida dele foi a Marcela. A Marcela era uma prostituta, tá? E ele era apaixonado por ela, arrastava vários caminhões por ela. Depois ele se apaixona por uma mulher casada, então ele era desses, tá, gente? Que não teve muita coisa para contar. Ele volta para contar a história dele, mas é legal ver que a história dele, a vida dele, assim, não tem nada de extraordinário, tá? Então aí também uma crítica, né, ao herói romântico, né, que só tem histórias de aventuras, uma vida extraordinária. Então a gente sabe que não é assim, né, na realidade. A pessoa viveu tantos anos e não realizou nada de interessante. Então é isso que, quando você fizer a leitura desse livro, que eu recomendo muito, você vai ver como foi a vida dele, que não teve grandes... Então aí também ele tem esse tom de humor, né? Porque a gente pode rir um pouco dessa, né? Porque, um livro dedicado, né? Feito por uma pessoa, né? Da sociedade, nossa, deve ter muitas aventuras, muitas fantasias, e a gente vê que não tem nada de interessante. Porém, vale a pena pelo humor. E pela toda aquela crítica que tem, né, por detrás. Vamos lá. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno sim, senhor. Não é outra coisa um filho que me faz isto. Então aí o comecinho do capítulo, que vocês vão ler, ó, tá na página 104. E vai até a 105. Então, olha, sobre esse... Então, o que vai falar aí sobre esse capítulo, né? Então, Brás Cubas, o defunto autor... isso aí até caiu uma vez no vestibular. É autor defunto ou defunto autor? Então, a resposta correta era defunto autor. Porque era autor defunto da ideia do quê?
ele era autor em vida e morreu, autor defunto. Aqui não. Ele morreu e virou o autor da história. Tá? Então, Brás Cubas, o defunto autor. Então, por isso que é importante que vocês saibam disso, porque às vezes é muito perguntado, né? Ele é autor defunto ou defunto autor? Então, agora vocês já sabem. Então, ele narra a história de quando viveu em meio à regalia, sendo protegido pela conivência paternal, né? Então, nesse capítulo, o autor utiliza a ironia e o eufemismo para que o leitor perceba o relacionamento do protagonista com Marcela, que tem grande interesse nos caros presentes que ele lhe dava. Ainda assim, Brás Cubas afirma decididamente que ela o amou. Mas é possível perceber que nesse relacionamento, amor e interesse financeiro estão intimamente ligados. Então, quando o pai do Brás Cubas percebeu que ele estava fazendo dívidas para dar presente, porque era assim, a Marcela só queria saber dele se ele tivesse um presente, né? Ele tinha que pagar ela e dar presentes, né? Então aí o pai dele ficou sabendo que ele fez empréstimos, né? Então, na rua, né, ele sabia que as pessoas faziam um empréstimo para ele porque ele era um filho de um proprietário, uma pessoa de muitos bens, né? Então as pessoas faziam empréstimo para ele. Aí sobrava pro pai ter que pagar esses empréstimos. Então talvez aí o trapézio tenha a ver com isso, né, pessoal? Vocês lembram aquilo que eu falei? É um risco calculado, você cai, mas você tem a retaguarda ali, né? Então seria o Brás Cubas aí no trapézio. Aí vem as perguntas que vocês vão ter que responder, tá? Então começa na página 106. Então vamos lá. Quando seu pai vê a rapidez com que o rapaz esbanja a herança da família, o envia à força a Portugal para estudar à Universidade de Coimbra. Letra A. Considerando o tom irônico próprio do estilo machadiano e o contexto da obra quanto à desmitificação do ideal romântico, qual sua opinião a respeito do início do capítulo? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, vocês vão falar a opinião de vocês. Era amor verdadeiro, tá? O que isso tem a ver também com essa pegada mais realista aí? Bom? Será que tem uma crítica ao romantismo? Tem que pensar em tudo isso. B. Que crítica implícita é possível identificar quanto à idealização romântica do amor? Bom, então essa parte da crítica pode ser respondida aí na letra B, né? Qual é a resposta de Marcela ao pedido de Brás Cubas? Então você tem que ler o capítulo inteiro, né? Que ele quer que a Marcela vá para Coimbra com ele. O que essa resposta pode revelar a respeito da moça? Então, a primeira vez que ele faz o pedido, então você tem que olhar lá no capítulo, né? Ver qual que é a resposta dela e o que isso pode revelar a respeito do caráter dela. C. Na tentativa de convencer Marcela a viajar com ele, Brás Cubas lança a mão de outro argumento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos, temos muito dinheiro. Terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Então dá a entender aí que na primeira vez ele pediu, ela não quis ir com ele, e ele começa a bater o pé, ele começa a chorar, espernear, maltratar ela, né? Fala um monte de coisa pra ela. Aí ele tem uma segunda tentativa, ele tem uma ideia, e ele faz mais uma dívida, comprando um pente com diamantes, né? O que há de diferença em relação à primeira tentativa de convencê-la a ir com ele? Então você vai então aí comparar, tá? A primeira tentativa com a segunda. D. No trecho. Que ela amara minha tonta devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-me no coração, e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo. Como em outros momentos do texto, o narrador apresenta indícios sobre o comportamento de Marcela. O que se pode inferir a respeito do tipo de interesses que ela possuía? Então aí ele né, nessa parte de negrita aí mostra, né, que o Alferes Duarte é uma outra pessoa aí. E nesse capítulo a palavra trapézio no trecho. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézios das concepções abstrusas. Expressa uma metáfora. Pense nos significados dessa palavra,
os quais nos remetem à ideia de acrobatas, astúcia, destreza. Desse modo, o que se pode inferir sobre o emprego da palavra trapézio neste texto? Então, para quem ainda tem dúvidas, né, de como é essa prática de trapézio, pode pesquisar mais na internet e fazer uma relação. Por que chama então trapézio? Então, eu já dei umas dicas aí no comecinho com esse capítulo. Lembrando os riscos calculados que tem um trapézio, né? F. Um dos temas da obra machadiana é a abordagem das relações humanas pautadas apenas pelo interesse financeiro. Machado escancara a hipocrisia das personagens, que vivem numa sociedade mascarada pelos valores morais do momento. A partir desse capítulo da obra, é possível antecipar a visão que o autor tinha sobre as pessoas e também da sociedade da época. A esse respeito, comente sobre a postura de Brás Cubas, a postura do seu próprio pai, o amor, inversão do conceito romântico de amor. Então aí você vai ter que falar a visão, então, né, que os realistas têm, no caso, a sua visão, né, pelo que você leu sobre a postura do Brás Cubas, o que isso revela, não é? Em relação a ele, a postura do pai. O pai está sempre ali apagando os incêndios, né, que o filho provoca. Então, o que isso revela na postura do pai? Como que o amor é tratado? É o mesmo conceito daquele amor romântico, né? E G. O que se pode dizer a respeito do fato de o autor ter escolhido um defunto autor para narrar a própria história, levando-se em conta que o narrador conhece o caráter de todas as personagens? Então, por que na sua opinião, você acha que ele usou aí um defunto autor para narrar a própria história dele? Então, porque assim, ele conhece como que é cada uma das pessoas. Então, se fosse uma outra pessoa para narrar a vida dele, o que queria falar, né? Bom, pessoal, então vocês estão vendo aí que não é nada assim difícil, né? Então a gente tem que levar em conta. A gente tem que levar em conta aí, né, o contexto da época, as características do realismo, então, tudo isso daí vocês têm que levar em conta, tá? Para poder fazer a atividade. Então essa é a última atividade do terceiro bimestre, né? Encerramos aqui a nossa segunda parte e fico no aguardo das suas atividades, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.